Olá, sejam bem-vindos ao Alesp em Pauta. Uma das práticas de violência contra a mulher que ainda é pouco conhecida é a patrimonial, que é aquela em que o agressor gera prejuízo financeiro ou a perda de bens que tem valor sentimental para a vítima. Esse tipo de violência acontece quando alguém usa o dinheiro ou bens materiais para ter o controle sobre a outra pessoa, o que causa um dano psicológico para a vítima. Aqui no estado, a Lei 16.792 de 2017 garante a prioridade da mulher na titularidade da posse ou propriedade de imóveis oriundos dos programas habitacionais do governo. De acordo com a medida, se houver a separação do casal, a propriedade adquirida durante a união permanece no nome da mulher, independente do regime de bens aplicado. A propriedade será transferida para o homem apenas nos casos em que a guarda dos filhos passa a ser exclusivamente do pai. E para a gente falar sobre essa lei, vamos conversar com a advogada Antília Reis e também com a psicóloga Verusca Gendov. Sejam bem-vindas à Rede Alesp, muito obrigada pela presença de vocês. Para a gente já iniciar o nosso bate-papo falando sobre esse tema tão importante, explica pra gente, Antília, de uma forma mais detalhada o que seria essa violência patrimonial. Sim, a violência patrimonial, ela pode ser tanto em relações de cônjuges e companheiros, como essa que está muito aventada, que são de pais para filhos, ascendentes, descendentes. Então é quando você perde sua capacidade por uma coerção, por uma violência psicológica ou por meio de violências físicas, de você gerir os seus bens. O que é muito comum e as pessoas não sabem é que aquele casal onde o marido não deixa a mulher com nenhum cartão, com nenhum valor de conta, e ela precisa, para administrar ali as contas da casa, da família, dos filhos, pedir permissão para ele para comprar um arroz, um mantimento, isso é considerado violência patrimonial, porque muitas mulheres estão em relações de casamento e de companheiro, de concubinato, de companheirismo, aonde elas não têm, às vezes, os próprios documentos, elas não têm posse dos documentos, elas não sabem quanto o marido ganha. Isso é uma coisa muito importante para falar. A mulher pode sim, se ela é dona de casa, querer saber quanto que o marido ganha e aonde esse dinheiro é aplicado, porque muitas vezes elas pensam, ele ganha, né, o dinheiro, e eu não sei quanto ele ganha, eu só sei quanto que ele me dá para gastar. E isso é considerado uma violência patrimonial. A mulher, desde que ela tenha uma união estável, um casamento, ela tem que ter acesso aos gastos do companheiro ou da companheira que está trabalhando e provendo a família. E, Verusca, você sempre traz muito bem, né, sobre essa questão da saúde mental, seja da mulher ou de outras pessoas que acabam sofrendo com as violências, né? Quando a gente fala desse tipo específico, que é a patrimonial, quais são os principais impactos, né? Essa retirada desse pertence, seja o próprio dinheiro, o salário ou outro bem material, causa o que nessa mulher, por exemplo? É interessante, né? Quando nós pensamos no indivíduo, um ser humano, nós temos que pensar todas as esferas dessa pessoa. E o patrimônio faz parte de uma dessas esferas, que é o espaço onde ela vai pensar o que ela vai planejar para o futuro, como ela vai desenvolver a vida dela, como ela vai desenvolver a vida da família, dos filhos e de tudo que envolve a vida dessa pessoa. E quando você retira dessa pessoa uma área tão importante que é a conquista que ela tem a respeito da vida dela, para o planejamento do futuro dela, você está tirando sonhos, você está tirando o futuro, você está mexendo com a identidade dessa mulher, você está provocando uma quebra, inclusive, da sua autoestima. É muito comum, eu vejo, é muito triste o que eu vou dizer aqui, mas eu vejo com muita frequência isso acontecer quando uma mulher ou uma pessoa, ou jovens que buscam ajuda, às vezes ajuda através dos avós, dos tios, pelo amor de Deus, nos ajuda, porque o patrimônio que foi direcionado para este jovem, ou para essa mulher, ou para essa pessoa que está passando por esse tipo de coisa, está sendo de alguma forma extraído, está sendo retirado dessa pessoa, essa pessoa ela começa a entrar num ciclo de aprisionamento gigantesco. E até ela quebrar esse ciclo leva tempo.
E é interessante porque você vai aprisionando as pessoas, tirando as condições delas. Qual é a maior forma de manipular uma pessoa, de escravizar uma pessoa, de aprisionar uma pessoa? Tirar a condição dela viver. Então você tira, como disse a doutora, muito bem colocado, você vai tirando o patrimônio, vai tirando a identidade, documentos, e aquela pessoa ela vai ficando presa, ela não tem como sair, ela não tem como fugir, ela não tem como pegar um táxi, um Uber, ela não tem como sair daquele ciclo. Então ela fica escrava. Eu já atendi pessoas que tiveram que pular a janela, porque até trancadas em casa ficavam. A pessoa levava a chave para que ela não saísse. Vai isolando dos amigos, isolando da família e vai arrancando as possibilidades para que ela não consiga fazer nada. Então ela fica sendo manipulada, controlada extremamente. A bel prazer daquele que manipula, porque tem vantagens com isso. Todo manipulador tem vantagens, todo. E não adianta a gente dizer não, porque a gente tenta justificar sempre, né? A gente sempre tenta justificar. Sempre todo manipulador manipula porque ele é beneficiado com a manipulação. Seja porque tem prazer de ver o outro sendo humilhado, seja porque tem prazer de roubar o outro. E isso é muito interessante a gente perceber nas relações humanas quem você está sendo nesta relação. Você é aquele que manipula, aquele que é manipulado. Você é aquele que deixa se invadir e sequestrar você de você mesmo? Ou você é aquele que sabe colocar limites? Então é muito bacana a gente estar falando sobre isso para que quem esteja em casa possa refletir, fazer uma reflexão pessoal. Vamos trazer agora de uma forma mais concreta como é possível fazer a queixa dessa violência, né? Poucas mulheres têm conhecimento, por exemplo, que existe esse tipo de violência, mas aquelas que têm, né, esse conhecimento, como que elas podem provar que esse tipo de violência está sendo cometido com elas, por exemplo? Uma coisa muito importante falar, pela minha experiência, eu nunca consegui que uma vítima de violência, ela fizesse a denúncia se ela não tivesse um acolhimento psicológico antes. Porque o que a doutora falou é a mais pura verdade. Ela perde a autoestima. Quando ela perde a autoestima, ela geralmente perdeu a capacidade laborativa dela também. Ela não acredita mais que ela possa ir para o mercado e ela se sustentar e sustentar os filhos. Então ela está refém, né, dessa situação, e ela acha que ela não é capaz. Então, eu sempre falo, liga para um 180, né, no 180 tem um serviço que não é tão completo quanto você procurar uma ajuda como da doutora especializada, mas alguém que possa explicar para você, olha, você pode, vai que você vai ser, tem que ter esse acolhimento. Quando ela começa a sentir acolhida, ou por um psicólogo, ou por um parente, como a doutora falou quando pede ajuda, ou às vezes pelo próprio advogado, às vezes eu tenho que trabalhar como uma psicóloga, para ela sentir que eu fiz esse acolhimento. É importante falar do acolhimento que essa vítima precisa, porque senão ela não dá o passo. E aí ela pode ligar para um 180, aonde, se ela precisar sair de casa, tem casas de acolhimento, onde ela e os filhos vão poder ficar até ela ter recuperar a capacidade laborativa dela. Ela, se não conseguir ligar, ela pode fazer um X vermelho na palma da mão, e em qualquer lugar que ela for, numa padaria, numa pizzaria, na farmácia, ela mostra aquele X. Eu tenho uma cliente que ela mostrou no carro, e a pessoa do lado percebeu e chamou a polícia, para que ela tenha esse acolhimento. Ou ela pode ir no Ministério Público também, ou na Delegacia da Mulher. Agora em São Paulo tem as DDMs, as Delegacias da Mulher, que estão 24 horas abertas. E tem casos também onde o 190 já está treinado para entender. Quando você liga no 190 e pede uma pizza, pede um remédio, ele está entendendo, porque muitas vezes essa pessoa da violência patrimonial não é só a patrimonial. Claro. Ela às vezes está com a física, com a sexual, com a moral. É só uma mais no meio de tudo, né? Nunca está sozinha. Minha experiência, não sei o que a doutora vai falar, que um tipo de violência, de relação abusiva, nunca ela está sozinha.
E muitas vezes essas vítimas, elas têm a codependência, a doutora vai falar, dessa relação abusiva. Então ela precisa desse acolhimento, não importa se é de um parente, de um amigo, de um vizinho, do advogado, para ela se sentir segura, para ela tomar iniciativa. Mas as denúncias você pode ligar para 180, você pode fazer um X vermelho na sua mão e pedir socorro para alguém. Você pode procurar as delegacias antigamente das mulheres, elas tinham horário, fechava 5, 6 horas, então ficava limitada, agora 24 horas. E você pode, durante o dia, procurar o Ministério Público ou entrar no site do Ministério Público de São Paulo e você fazer a denúncia anônima com seu endereço, com as provas, e o Ministério Público vai tomar as providências, ele toma pulso da ação para te proteger. Os tipos de provas são áudios, vídeos. Você não consegue fazer um vídeo com medo de você apanhar, você deixa o celular gravando e manda para alguém, né? Faz um áudio e manda para alguém, já é uma prova. E quando a gente também trata muito dessa questão, né, voltando a falar dos impactos mentais para essa mulher, algumas mulheres ficam realmente se sentindo culpadas, porque tem os seus filhos ali, não consegue prover, seja alimentação, porque às vezes não trabalha, justamente o homem não deixa ela trabalhar para que ela não tenha essa independência financeira. E aí eu queria que vocês comentassem, né, que a gente falasse sobre a legislação que a gente tem aqui no estado de São Paulo, desde 2017, que dá esse título de propriedade para a mulher, né, deixa no nome dela, porque de certa forma é uma garantia que ela vai ter um lugar para morar, que ela vai ter um lugar para criar os seus filhos, né? Isso é muito importante, né, Verusca? Porque eu entendo que esse impacto mental, ela carrega essa carga justamente muitas vezes por conta do filho e dessa culpa. A casa, a residência de uma pessoa é o ambiente de proteção. É o local onde nós temos como protetor, acolhedor, é o local onde você, de alguma forma, se preserva, se reconstitui, se refaz. E é interessante que a gente tenha acompanhado hoje o volume de pessoas gigantesco também, sofrendo porque nos processos de relacionamento, muitas vezes a mulher ela fica sem ter para onde ir. E com esse tipo de iniciativa, você impede esse tipo de situação. A gente tem que pensar que o nosso processo emocional ele é muito frágil. E as pessoas vão sendo fragilizadas aos poucos, não é do dia para a noite. É uma crítica aqui, é outra ali, é uma situação onde você foi culpada de me causar ciúmes, você é culpada de não acreditar que eu protejo o seu dinheiro. Então vai gerando naquela pessoa de forma muito pontual, mas com o tempo também, a ideia de que tudo é culpa sua. Eu estou te ajudando porque eu te amo. Eu te roubo porque eu te amo, eu te bato porque você me causou isso, você causou ciúmes. Então, aos poucos, essa pessoa vai acreditando. Sabe quando uma mentira é contada várias vezes e daqui a pouco a pessoa acredita? Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não sei o que acontece com essa pessoa é inteligente, essa pessoa é ativa, olha como essa pessoa está, ela não reage, ela não consegue se desvencilhar, porque ela vai sendo manipulada para criar uma dependência dessa reconciliação, desse elogio, desse momento onde a pessoa ela te humilha, mas depois eu te amo. Ela te rouba, não, mas eu estou fazendo para te proteger. E ela começa a acreditar que isso é amor. Se a gente pegar aqui um exemplo, se você pegar 2 panelas, você coloca um sapo vivo dentro de uma panela com água, e você coloca outra panela sem o sapo e coloca as 2 no fogo, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade de fogo. O sapo que está dentro da água, que está aquecendo aos poucos, não vai perceber que ela está aquecendo. Quando ele se der conta da quentura, ele já não consegue mais sair. O sapo que está fora, se você for colocar dentro da mesma panela que o outro sapo estava com água já quente, ele vai saltar na hora, ele não vai conseguir ficar dentro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você está ali numa situação que vai aquecendo aos poucos, vai acontecendo aos poucos, ela vai te envolvendo e vai te manipulando aos poucos, quando você vem se dar conta, o prejuízo já é muito grande. Com a questão toda emocional, a autoestima, a segurança, a força de você ir buscar ajuda, porque você chega a não ter força mais. Porque mentalmente o teu desgaste é tão grande que você não tem energia psíquica para você conseguir sobreviver. Então a importância de ter um profissional para mostrar, opa, peraí, tem algo aqui.
que precisa ser revisto. Tem algo aqui que precisa ser modificado. Isso aqui está esgotando o seu processo de produção de química, de energia mental e vital, porque o que nós somos sem processos emocionais? Né? Então, esse tipo de lei já é um início de impedimento de alguns abusos. É um início, mas precisa de outras ações também para que as pessoas possam também se proteger. Antília, falar sobre esse arcabouço jurídico, né, justamente que garantem à mulher todos esses direitos, né? As mulheres sabem desses direitos que elas têm? Qual é a maior dificuldade, né, para que elas consigam ter acesso a isso? Como que é o cenário, o panorama no judiciário? Então, na realidade, a mulher, quando ela está nesse estágio de fragilizar, quando ela sofre esse abuso, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é exatamente o que a doutora falou. Ela não tem forças para pedir ajuda, mas o judiciário, ele vem já há décadas. Quando você está numa relação de violência ou de abuso, ou mesmo quando você vai pedir um divórcio, uma separação, você pede a saída do cônjuge, né? Então, geralmente, é o que a doutora falou, o juiz, ele sempre deixa quem está com as crianças no imóvel. Se é o pai que está com a guarda, que ele tem a guarda, o pai fica no imóvel, mas justamente porque o lar é essa segurança. Porque eu acho que você até consegue pensar, hoje eu não estou conseguindo comer uma proteína, mas eu estou comendo isso, estou comendo aquilo, mas você não tem para onde dormir com os filhos, como é que você faz? Então tem muitas mulheres que elas não procuram os direitos delas, elas fogem e deixam os filhos com os algozes, que depois eles também vão ser vítima dessa violência, não a patrimonial, mas outros tipos de violência, porque o abusador, ele nunca é só de um tipo de violência, e elas fogem. Então o importante é procurar o Ministério Público, ligar para o 180, ir para a delegacia, porque inclusive com a Maria da Penha, né, você tem a medida protetiva e aquele teu algoz é que vai ser retirado do cenário. Mas há décadas, toda vez que você entra com uma separação, com um divórcio, você pede a saída, né? O juiz já determina a saída de um dos cônjuges ou dos companheiros do imóvel e deixa quem está com os menores, quem está com a prole no local. Então, essa lei é muito importante porque ela vai minimizar aquelas brigas enormes que tinham de décadas, né, pelo imóvel. Porque já está na lei, já sabe. Então não tem que ficar brigando pelo imóvel. Porque durava às vezes anos essa briga para ver, é metade meu, mas eu quero, vai vender, não vai vender, como é que vai ficar? Agora a lei minimizou, não tem mais essa briga. O imóvel está de acordo com a lei, já vai para a mulher ou para o pai, se ele tem a guarda, e pronto. Então, minimizou, assim, décadas de brigas, de recursos e de animosidade, né? Porque quando você briga por bens, piora muito mais as relações e, geralmente, as crianças são joguetes, né? Nessa relação, quando você tem que discutir patrimônio. E a gente vai falar então de todos esses atores, né, quando a gente fala dessa disputa patrimonial, e aí vocês citaram as crianças. Verusca, como que fica, né, as crianças percebendo essa disputa entre os pais, ou até mesmo percebendo ali que a mãe ou o pai está sofrendo esse tipo de violência, porque acredito que seja perceptível num ambiente familiar, né, as crianças conseguem, mesmo não entendendo e não conseguindo nomear sobre essa violência, entendem que algo está errado. Olha, até interessante, as crianças hoje, elas são muito conectadas, então elas são muito atentas. Elas entendem o que está acontecendo, elas pesquisam. Eu já atendi crianças pequenas que, por conta de problemas na escola, porque os pais não trouxeram pelo motivo real. E a criança começa a representar esse processo dentro dos ambientes que ela frequenta. E aí veio por uma queixa escolar. E quando ela chegou, ela disse, meus pais vão saber do que a gente conversa, uma criança de 7 anos. Não vou contar, porque na verdade eu comecei a ir mal na escola para ser obrigado a vir aqui. Mas meus pais estão com problemas disso, estão se separando, meu pai quer pôr minha mãe para fora. E eu pesquisei na internet e eu sei que isso é um problema de dinheiro, patrimônio. 7 anos. 7 anos.
Então você imagina o processo que ele teve que criar com 7 anos para conseguir pedir ajuda. Ajuda minha mãe, ela não tem como. E aí você ter todo um traquejo, porque você quer realmente ajudar, então você tem que seguir todos os caminhos legais para isso acontecer. E aí a necessidade de buscar o jurídico, de buscar o auxílio também para você conseguir solicitar. Então hoje, a quantidade de crianças com depressão, com pânico, ansiedade, e entre outros processos, até tentativas de suicídio. Porque é muito difícil para uma criança acompanhar essa guerra. Pai e mãe são referências para os filhos. Só que hoje a gente percebe que o volume de adoecimento mental nesses pais é alto. Então a gente precisa começar a rever, acho que é a partir da base, sabe? Com quem você está se relacionando afetivamente? Porque se você está pensando em gerar família com uma pessoa que está doente, achando que o casamento, depois que casar, vai melhorar, não vai não. Porque a gente escuta muito isso. Ah, não, eu vou casar, passa. Eu tô apanhando, ele é meu namorado, então eu tô passando por isso, é meu noivo, mas quando casar vai ser pior. Ele já está mostrando como ele é. Ah, não, ele me trata bem, ele só bate na mãe. Então, uma pessoa que bate na própria mãe, você acha que no futuro vai fazer o quê com você? Então, a base é você começar a pensar o que você está fazendo com a sua carência para você se aproximar de uma pessoa abusiva ou tóxica, para depois você achar que o casamento vai corrigir isso. Não, não vai. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado nas bases. Agora, mas Verusca, agora eu já estou numa situação. Agora precisa dar o primeiro passo. Não é de uma vez. Agora já está numa situação complicada, precisa do primeiro passo. E você buscar ajuda de alguém que possa acolher, te entender e te ajudar. Porque muitas vezes o abusador, o manipulador, ele é simpático para os outros. Mas para com quem ele convive, ele não é. Mas quando aquela vítima conta para as pessoas que a pessoa está sofrendo tudo isso, você está exagerando, a pessoa é maravilhosa. Que isso? Ela te sustenta, né? Sustenta. Você não trabalha. Ou então, coisas que eu complicado. escuto também. Jovens, Verusca, me ajuda, meus pais estão abusando. Eu recebi um dinheiro e meu padrasto com minha mãe, eles não me deixam ter acesso ao meu dinheiro. Eu escuto muito isso. Às vezes a pessoa recebeu uma herança por conta de ou do pai ou da mãe, e aí esse jovem, essa criança convive com um padrasto, uma madrasta, que começam a ditar as regras do que querem com o dinheiro da criança ou do adolescente. E aí é simpático com todo mundo, para que ninguém desconfie, porque, lógico, essas pessoas não querem ser pegas, né? No flagrante, vou colocar dessa forma. Mas aí com a própria pessoa, é horrível. É horrível você ter que depender de tudo, podendo ter condições, porque tem muitos jovens que têm condição de decidir o que ele quer e o que ele precisa. Então, peraí, né? Como é que a gente pode resolver tudo isso? A gente tem que pensar que a partir dos 16, 17 anos, a gente já está criando uma maturidade. E quanto mais velho, mais você tem condições. Nós temos vários casos na mídia de pessoas que com 30, com 40, ainda estavam sendo geridos o dinheiro pelos pais. Porque criou dependência, porque criou todo um processo de violência psicológica que a pessoa ficou presa, aprisionada. Então, tudo isso tem que ser revisto, tem que tomar um cuidado, faz parte da vida, aprender a gerir com sua vida financeira. É preciso, né? É necessário. Cada um de nós teria que aprender desde criança a saber gerir a sua vida financeira. Para quando você tiver a idade com capacidade neurológica hábil para aprender a aplicar isso, você já está acostumado a saber gerir dinheiro. Então, a gente tem que pensar bastante para o futuro como criar novas possibilidades de, desde a escola, ensinar o que é uma vida financeira, para que a criança, quando ela tenha uma maturidade maior, ela saiba tranquilamente e não tenha esse problema, até mesmo identificar a violência. E a gente acabou trazendo, né, esse lado por conta da legislação aprovada aqui no estado de São Paulo, quando a vítima é a mulher, né? Que aí a gente tem essa questão do título de propriedade no nome da mulher, ou se não, exclusivamente quando esse homem tem a guarda exclusiva dos filhos, né? E aí passa então a titularidade para os pais. Mas o que você trouxe aqui pra gente, né, é que esse tipo de violência acontece muito também com as próprias crianças, adolescentes e jovens.
E aí, Antília, a gente tem agora um caso que está super famoso na mídia, né? Retratando justamente uma atriz que tem o seu trabalho, recebe os seus valores por isso, mas não tinha acesso a todos esses valores porque os pais geriam a carreira dessa atriz. Quando a gente fala disso, né, de uma criança que iniciou na televisão, que iniciou trabalhando, né, um trabalho ali que não é escravo infantil, mas é um trabalho mirim, e aí os pais cuidam, gerenciam, né, esses valores. Como que há essa mudança de transição para que, de fato, essa criança, quando vira um jovem, consiga assumir esses valores, consiga assumir a rédea da carreira, por exemplo? Perfeito. Hoje em dia, né, com as redes sociais, né, com esse mundo cibernético, nós temos muitos influenciadores mirins, youtubers, atores mirins que já ganham uma fortuna. É importante a gente falar que os pais são responsáveis por 100% de gerir os bens dos filhos até os 16 anos. Então, até os 16 anos, eles são absolutamente incapazes. O que é isso? Eles não podem praticar atos nenhum da vida civil. Então, comprar patrimônio, vender, aplicar, isso é feito pelos pais. Dos 16 aos 18, eles são relativamente incapazes. Então, eles vão ser assistidos pelos pais. Então, nessa idade, 16 ou 18, eles já podem começar a falar, olha, eu acho que não tem que ser assim, eu acho que tem que fazer da outra forma, tal. O Código Civil, no seu artigo 1619, ele fala que nesse período que os filhos estão sendo representados até os 16, 16 aos 18, assistidos, os pais podem usufruir em prol da família, dos outros irmãos, da família, os proventos, os bens. Mas o 1691 do Código Civil, ele proíbe que haja um decréscimo no patrimônio. Ou seja, não pode ser vendido, não pode ser trocado, não pode ser penhorado, não pode ter nenhum. Você pode comprar, mas se você tiver que fazer qualquer venda, você tem que pedir autorização judicial, porque até os 18 anos o Ministério Público obrigatoriamente tem que opinar. Então, o que a gente tem que falar para essas crianças, né, que estão sendo geridas 100% ou parcialmente pelos pais, que se achar que tem qualquer coisa errada e não conseguir um diálogo com os pais, procure o Ministério Público ou vá para o Conselho Tutelar, né? Mas o Ministério Público, hoje em dia é fácil, você entra no site do Ministério Público e lá você faz a sua denúncia, porque o Ministério Público é quem vai tomar atitude. O que a gente tem que prestar atenção, como nesse caso que você falou, além dos pais serem os representantes legais dessa criança, né, eles também abriram empresas onde eles eram sócios. Então, eles administravam e geriram o produto que era essa atriz. Então, isso também é fácil de resolver, porque a partir do momento que aquela atriz ou aquele youtuber, aquele influenciador, ele é o produto, as empresas só vão existir porque comercializam, explorar em vender contratos aquele produto, que é aquele ator ou atriz ou aquela influencer. A partir do momento que ela é maior de idade e ela quiser que outra empresa faça a administração e a gestão do produto que ela representa, aquelas empresas vão deixar de existir. Então, é muito importante dizer que qualquer compra, acréscimo de patrimônio e até usufruir pelo prol da família é aceita pela legislação. Agora, você não pode vender nada, trocar, colocar à venda sem uma autorização judicial. Isso é proibido. E esses filhos menores, eles podem pedir prestação de contas. Eles podem, mesmo com 15 anos, 16 anos, se ele procurar o Ministério Público, o Ministério Público vai exigir que se preste contas. E quando se procura o Poder Judiciário, o juiz nomeia um curador judicial que vai gerir tudo isso e vai prestar contas. E não vai deixar a família desabrigada. Quer dizer, se daquela
família depende dos irmãozinhos, o pai e a mãe daquele trabalho daquela criança, o Ministério Público, através do curador judicial, vai gerir os gastos daquela família. Mas com 18 anos acabou. Com 18 anos não funciona mais assim. O que eu acho que falta é uma preparação para chegar nesses 16 anos e nos 18 anos, né? De você chegar e falar, a partir de agora, 16 anos, eu faço assim, vamos, né, fazer... A lei é sábia. Por que é dos 16 aos 18 você passa a dividir com os seus pais essa administração? Para que você tenha esse período de transição, para você não ser jogada no mundo, né, sem experiência nenhuma. Então, dos 16 ao 18 é o período de transição que esse menor precisa até para o amadurecimento. E esse assunto desperta muito interesse, né, da população, porque fica muito esse questionamento de tentar entender quem é certo e quem é errado, e às vezes não é isso, né, às vezes é a dinâmica familiar e também respeitar, claro, as questões da adolescente, da jovem, dos próprios pais, entender todos esses questionamentos, né, a gente assistindo não consegue tirar a conclusão correta de quem é certo e de quem é errado, mas como eu disse, de fato, desperta muito interesse da população, todo mundo sempre opinando, né? O que é interessante também, porque a gente vai aprendendo cada vez mais quando a gente tem esses assuntos em pauta e a gente entende um pouco melhor quando a gente vai falar do nosso próprio patrimônio, né? Porque a gente vê acontecendo com as outras pessoas, mas a gente às vezes não olha para nós mesmos. Então temos essa certa dificuldade. A gente vai voltar a falar desse tema, especificamente também desse caso, mas no próximo bloco. Até já! Olá, o Alesp em Pauta está de volta e nós estamos falando sobre violência patrimonial. No primeiro bloco, né, a gente comentou um pouco mais sobre a questão de relacionamentos, né, entre mulheres, homens, né, e relacionamentos conjugais. E a gente terminou o bloco falando sobre esse tipo de relação e de violência quando parte de um pai ou mãe para o seu filho, né? E aí a gente estava tratando justamente também, né, Verusca, aqui nos bastidores, conversando sobre essa maturidade do adolescente, do jovem, entender que a partir dos 16, dos 18, ele pode gerir ali o seu dinheiro, que vem do seu trabalho, né? A gente está falando aí de influencers, atrizes, pessoas que trabalham com a internet desde cedo. E aí vem nos seus pais os administradores desses valores que são arrecadados, né? E aí como trabalhar esse jovem, né, que já está ali nesse movimento, tem que prestar atenção também na escola, né? Porque senão vira um trabalho escravo e infantil. Precisa dar atenção ao social, que é aos amigos também. E aí, chega com os seus 16 anos, que vocês estavam trazendo aqui pra gente, passa por essa transição e se depara com essa maturidade financeira que é preciso adquirir aí em tão pouco tempo. Como que funciona? Quanto mais a gente entender que nós precisamos amadurecer o processo, ter contato, entender como funciona e entender que são seres humanos, todos os lados são pessoas e que têm suas dificuldades. Então, quando você decide que quer uma vida artística, você precisa se preparar mentalmente para isso. Porque você vai lidar com duas questões que são muito sérias, que é o público, como que você lida com esse assédio das pessoas, isso mexe com a cabeça das pessoas. Se ela não tiver amadurecida e preparada para isso, e um processo emocional é necessário nesse sentido. E a questão também financeira, porque eu vejo muita gente querendo ser youtuber, artista, enfim, isso é muito bacana, mas isso envolve muitas conquistas que você vai ter que também aprender a lidar. Que você vai ter que ter toda uma modificação aí da sua vida, inclusive financeira. Então, você está preparado para lidar com os seus pais? Os seus pais estão preparados para lidar com este volume financeiro? Porque imagina que é você dormir, acordar e ter não sei quantos milhões na conta, e no outro dia não sei mais quanto. Então, isso mexe com a ambição, isso mexe com a questão da autoestima da pessoa. A pessoa começa a se perder dentro dela. O amadurecimento mental, muitas vezes, não está preparado para este ponto.
Então, se você quer essa vida artística, começa a se trabalhar emocionalmente também. Para entender, você está preparado para, dependendo do tipo de sucesso que você tiver, você não frequentar determinados lugares, porque você não vai conseguir? Você não vai conseguir ter uma vida, talvez, de ir no supermercado, de fazer coisas comuns, que é o natural de todas as pessoas. Você está preparado para lidar com esse processo com os seus pais? Os seus pais têm saúde emocional para isso? Porque também tem algumas coisas aqui que é importante as pessoas saberem. Existe aquele pai e aquela mãe que não sabem gerir. Existe aquele pai e aquela mãe que sabem, mas quando vê o volume, entra um processo de ambição que se perde e aí o filho acaba ficando em segundo plano e não em primeiro como deveria. E existem pais doentes mentalmente, que são narcísicos, são psicopatas, e o filho é um meio dele conseguir ter aquilo que ele busca. Então a gente precisa avaliar todas as situações. Claro que cada situação precisa passar por um processo de análise, de avaliação, para a gente entender o que significa aquele processo. Mas eu já vi, e várias vezes, situações onde os pais eram narcísicos, eram psicopatas e já utilizavam dos filhos para que ele conseguisse aquilo que queria. Quantas e quantas vezes, às vezes tem uma família muito adequada socialmente, mas aí o filho começa a fazer sucesso? Aí já entra a traição do pai ou da mãe, já começa a ter desvio para amantes, aí começa a entrar amantes na situação. E aí você, quando começa a perceber, o dinheiro que era do patrimônio do filho, às vezes está indo para amantes, está indo para noitada, está indo para bebida, para droga. Então, os seus pais estão preparados para lidar com esse universo? Porque o que é estar preparado? É você lidar com tudo isso e você não deixar de ser você. Você tem uma essência trabalhada o suficiente para continuar sendo você, independente de como a sociedade está, o dinheiro está e o que está acontecendo? Então é uma pergunta que cada um deveria se fazer. Ah, mas eu comecei criança. Ok, começou criança, mas começou a ficar adolescente? Já sabe pesquisar, já sabe ser influencer, tem que também procurar essas questões. Porque para se desenvolver artisticamente consegue muito bem, e quando pensa numa estrutura emocional, ou pelo menos uma leitura emocional sobre a questão familiar, não sei fazer sobre isso. Ninguém nasce sabendo, a gente tem que procurar ajuda. O que não pode é deixar a situação chegar a ponto, de, como a gente vê na mídia, de o adoecimento atingir tudo e todos os lados. E aí fica um conflito gigante familiar. E tem questões que são muito preciosas para a gente deixar a situação explodir. E a questão familiar é uma delas. Vale a pena perder os pais por conta de uma situação financeira? Vale a pena perder o dinheiro por conta dos pais? Tudo depende de um contexto, de um adoecimento mental ou não. Porque se esses pais são doentes, é natural que você tenha que tomar um cuidado mental para não adoecer também. Sim. E aí o dinheiro não é a questão. Mas se os pais se perderam por conta de um fator financeiro, é uma outra situação. Então várias questões precisam ser pensadas. E aí a gente entende, né, que não só é preciso a maturidade dessa criança, mas principalmente dos pais, né? Se a gente, Sim. como adulto, às vezes não consegue ter essa educação financeira, imagina uma criança, um adolescente, né? Muito difícil. Então, isso realmente precisa ser trabalhado. E aí, Antília, quando a gente fala dessa maturidade dos pais, por exemplo, quando, para gerir esses valores oriundos do trabalho do filho, a gente pode aí sugerir a contratação de um empresário, de um contabilista, mas, em contrapartida, os pais às vezes não se sentem seguros, né, em deixar o patrimônio dessa criança na mão de outra pessoa, por exemplo. Mas é uma saída? Como que funcionaria? Porque eu entendo também que é um trabalho para o pai e para a mãe gerir esse dinheiro. É possível pagar algum salário a partir quando o filho começa a entender e a receber esse dinheiro para ele mesmo, a partir dos 18 anos, por exemplo? Ele pode pagar algum salário para os pais que geriram esse valor, que são os empresários dele? Como que ficaria essa divisão de bens aí nesse sentido? O que geralmente os pais confundem, e você falou, você foi no cerne da questão, é você ter o pátrio poder, o poder familiar, e você poder usufruir em prol da família o dinheiro que é arrecadado, e você, sem preparo nenhum, querer, além disso, ser um empresário. Então, é exatamente o que você falou. Esse pai que tem o poder familiar,
que ele decide tudo pelos filhos até os 16 anos, ele pode contratar empresários, gestores. Hoje em dia tem empresas gestoras de carreira, onde elas têm psicólogos que explicam para as partes como vai acontecer, os contadores que falam, e eles mostram o passo a passo. E aí os pais vão simplesmente, como pais, gerir aquela empresa que está cuidando da gestão. Aonde eu vejo que se perde muito é quando o pai ele resolve, foi o que a doutora falou, ele quer ser o pai que decide tudo e ao mesmo tempo ele quer ser um empresário, como nesse caso, que abriu várias empresas e eles mesmos gerem tudo. Então, eu acho que você tem que procurar equipes multidisciplinares para ajudar. E, óbvio, se você tem 18 anos e a sua família toda depende do que você ganha, não é só pais que têm que dar pensão para os filhos. Ao contrário também, a recíproca é verdadeira. Se os filhos ganham muito bem, porque são youtubers, atores famosos, e os pais dedicaram a vida deles para cuidar, para ir na televisão, para acompanhar, porque muitas vezes esses pais, eles largam os empregos para mudarem de estado e para acompanharem esses filhos na carreira. A justiça entende que são alimentos compensatórios. Então, esses pais, eles podem receber alimentos compensatórios do filho ou dos filhos artistas, youtubers, para gerir tanto os pais como a família. Porque, geralmente, o que você vê é que a família inteira vive em função daquele produto, daquele ator ou daquela atriz. Então, também acontece. Os pais, eles têm que entender que eles podem gerir o patrimônio, mas eles não podem querer, às vezes, ser empresários, sem eles entenderem. Então, eles podem contratar empresas, porque eles assinam pelos filhos, e aí tem equipes multidisciplinares que vão mostrar, olha, a gente gasta assim, tanto com os pais quanto os filhos. E muito importante esse período de transição de 16 a 18 anos, aonde o filho vai começar, junto com os pais, tomar pé e ter poder de decisão junto. E, óbvio, os pais não precisam ficar preocupados. Se eles abandonaram todas as carreiras, mudaram de estado para viver em função desse filho, a justiça entende, se for o caso de ter que ir para a justiça, mas muitas vezes você faz nessas próprias empresas, elas já têm advogados que fazem esses contratos, onde você tem os alimentos compensatórios, não só para o pai e para a mãe, mas como para a família toda, que muitas vezes todos os irmãos, todo mundo, os pais, os primos, eles vivem circulando em volta daquele produto, né? Daquela pessoa. Então tem que separar, querer gerir a carreira como pais, poder familiar, e querer ser empresários e abrir empresas sem ter expertise para isso. A importância da comunicação, né? Sim. De você poder conversar, olha, eu sou seu pai e sua mãe, eu te oriento isso como pai e como mãe. Só que agora aqui eu não sou seu pai e sua mãe. Agora eu sou o seu empresário, o seu orientador financeiro, o seu orientador de carreira. São papéis diferentes. Quando você está recebendo um valor, você não está recebendo porque é pai. Você está recebendo porque você exerceu um trabalho ali. Então, quando você conversa e deixa tudo muito certo, evita muita coisa. Porque senão dá a impressão que é tudo pai e mãe. E ali você acaba sendo pai e mãe manipulador sem querer ou querendo, dependendo da situação. E você acaba fazendo com que o seu poder de manipulação sobre o seu filho que seja o que está ali acontecendo naquele momento. E não porque é o melhor para o filho, porque é o melhor para mim. É o melhor para o pai ou para a mãe. Então a gente tem que tomar um cuidado. Qual é o papel do pai e da mãe afetivamente na relação? Qual é o papel do cuidador de carreira, do empresário, do orientador ou a pessoa que foi escolhida ali para cuidar, administrar aquela carreira? Bem importante o que você falou, doutora, para completar, é que se você tem essas funções muito bem separadas, você não destrói o vínculo afetivo familiar, porque a lei permite que esses pais sejam remunerados. O artigo 1619 fala que eles podem ser remunerados por abandonarem, largou um emprego, mudou de cidade, então eles podem ter uma remuneração
Porque eles não estão trabalhando, eles estão vivendo em função. Porque também, senão você entra uma terceira pessoa na relação e fala assim, mas peraí, o dinheiro é todo seu e eles estão vivendo do seu dinheiro. Então, os pontos têm que estar muito claros. Esses pais que estão administrando, né, a carreira dos filhos e abandonaram as suas próprias carreiras, eles têm direito a receber um valor para estar ali. Então fica muito claro, porque eles têm aquele valor, então os papéis ficam muito bem delimitados, senão você mistura tudo. E aí, muitas vezes, o dinheiro, ele destrói as relações afetivas familiares, porque uma terceira pessoa de fora fala, ué, o dinheiro é todo deles? Se você deixar já delimitado que a lei permite que ele seja remunerado por aquele papel e ele possa colocar também os acessórios, o que se ganha, em prol dos irmãos, dos irmãozinhos menores, até maior, fica tudo muito delimitado. Se você não consegue colocar isso no papel, procure o Ministério Público, porque ele tem um estudo, assistentes sociais, psicólogas, que vão poder colocar, encaixar esses papéis no lugar. O problema é quando você demora muito para tomar uma atitude e aí as relações familiares, afetivas e psicológicas já estão abaladas. Uma dica muito importante. Se na hora de definir esses papéis, na hora de definir esse processo financeiro, os pais querem ganhar mais do que o produto, fiquem atentos. Porque quando um pai e uma mãe é pai e mãe de verdade, não tem um adoecimento mental, ele não vai querer ter mais do que o filho, porque ele quer que o filho se desenvolva. Ainda mais se é provento da atividade do filho, né? Exato. Então, vai ser harmonioso, vai ser uma decisão que tem harmonia, porque o laço que une é muito maior do que o que está separando. Agora, se o laço e o foco financeiro gritar muito mais, for muito mais forte do que a relação afetiva que se tem entre pais e filhos, muito provavelmente tem um adoecimento mental e é necessário que se tenha uma atenção. E a gente trouxe, né, esse exemplo que está estourado aí na mídia, está todo mundo falando, referente a essa atriz, no qual os pais geriam essa carreira. Como delimitar esse papel, né? Vocês estão trazendo aqui pra gente que é possível sim o pai e a mãe ser o responsável por gerir essa carreira, mas desde que esses papéis sejam muito bem delimitados, né? O papel de responsável, pai e mãe, e também o papel aí dessa pessoa que está gerindo os proventos, né? Dessa criança, do adolescente, e aí então seria o empresário. Quando a gente fala dessa separação de papéis, por exemplo, em que momento ele pode, de fato, ser dividido? A partir dos 18 anos, esse adolescente, esse jovem, já pode ter todo o seu valor em conta e aí ele passa a pagar o salário para os pais, por exemplo, a partir desse momento? Porque eu entendo que quando vocês trazem essa questão da ganância, da ambição, vai ter uma queda aí no rendimento, né? Imagina, você está gerindo ali o valor que está vindo bruto do trabalho do seu filho e aí passa-se um momento que você começa a receber um salário que às vezes é muito mais inferior que o valor que é recebido através do produto, que seria esse jovem. É o que a doutora falou, a partir do momento que esses pais eles estão recebendo mais do que o filho, que é o produto, já está numa relação doente, já está numa relação abusiva. Então, é muito importante, e hoje em dia, como a doutora falou, as crianças já novas já percebem, é muito importante, percebeu que tem alguma coisa errada, procura ajuda, né? Você pode ir no conselho tutelar, o conselho tutelar, ele recebe às vezes ligação, onde fala, olha, está acontecendo isso, e eles já encaminham. É muito importante, né? Que esses pais também tenham a consciência de que eles não são o produto, né? Que eles simplesmente são os pais do produto. E eles têm que procurar equipes multidisciplinares ou empresas que possam orientar. Então, essa parte dos 16 aos 18 anos, que faz a transição, onde eu não posso praticar ato nenhum sozinha das atividades civis, da vida civil,
até os 16 anos, e que eu tenho que ser representada pelos meus pais, e nos 16 aos 18 eu estou assistida, então eu discuto com eles, é muito importante. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que na minoridade total, absoluta, até os 16 anos, ambos os pais têm que concordar com as atitudes. Então, nesse caso que você está falando, são pais casados. Tá mais fácil. Mas, hoje em dia, difícil são os casais que os filhos, né, têm pais e mães casados até a sua maioridade. Quando são pais separados ou que nunca se casaram, veio de uma relação afetiva, essa administração é conjunta. É conjunta. Então, pais separados ou que nunca foram casados e a criança veio de uma relação afetiva, isso é mais difícil de acontecer. Porque sempre um pai está mais ou menos próximo, fiscalizando um do outro e há um contraponto. Infelizmente. Então, eu acho que é falta de procurar profissionais para delimitar logo cedo. E acho que as empresas que contratam essas crianças, elas deveriam oferecer o atendimento psicológico, o atendimento de um contador. Elas deviam falar, você vai fazer um contrato com a minha empresa nessa televisão aqui. Então, nós vamos mostrar para vocês, com o advogado, com tudo, o que você pode e não pode fazer. Porque eles vão fazendo sem saber, sem ter noção. Eles nem ouviram falar da lei, dos papéis, e aí eles começam a achar tudo. Então, eu acho que é falta, né, de quem contrata também oferecer esse respaldo desde cedo, para que eles sejam acompanhados. Geralmente são pessoas muito simples, né? E que ganhavam muito pouco e, de repente, como a doutora falou, de um dia para o outro, estão com milhões, né? Você vê que esses atores, youtubers, influenciadores precoces, eles não sabem gerir, né, o patrimônio. Eles compram um carro que vai em 3 casas e não tem casa. Eu tenho clientes que eles tinham carros que valiam 3, 4 casas, perderam e depois eles não tinham onde morar. Então, eu acho que falta mesmo equipes multidisciplinares para gerir. Mas programas como o seu, com esse debate, são maravilhosos, porque vai descortinar, vai acender uma luzinha aqui e eles vão poder procurar ajuda no YouTube, no Google, eles vão poder procurar. Então, acho que programas como o seu, que discutem isso, e até esse caso infeliz, onde todo mundo está discutindo, né? Descortina o que às vezes eles nunca tiveram acesso. Sim, até porque a gente está falando aqui de um caso emblemático que envolve milhões, mas isso acontece com pessoas que ganham um salário mínimo, né? Adolescentes que acabam começando no mercado de trabalho e aí tem todo o valor do salário, às vezes, retirado pelos pais para que seja usufruído pelos pais mesmo e não por esse jovem, né? E aí eu queria que você falasse, Verussa, sobre às vezes esse sentimento de culpa, seja no caso aí de salários de milhões ou salários menores, né? No caso de prover esse valor também para os pais, né? Alguns adolescentes e jovens, às vezes, têm esse sentimento de culpa de falar assim, enfim, fui criada, tenho aqui os meus pais, eu tenho essa dívida com eles, eu preciso dar esse valor para eles, mas é preciso também ter essa diferenciação, né? Como dividir isso? A gente tem que saber que nós, como filhos, temos responsabilidade sobre os nossos pais também. Um dia nós vamos cuidar deles. Um dia nós temos que ter condições o suficiente para dar uma qualidade de vida para eles também. Inclusive entendendo aqueles casos onde os pais são doentes também. Porque o fato de ser doente não vai impedir que ele cuide desse pai lá na frente. Mas respeitando, claro, as suas limitações frente a essa doença mental, independente de qual venha a ser. É interessante a gente entender que existe um ciclo na vida. Um dia somos filhos, outros dias somos pais. Né? Agora, uma coisa que a gente também precisa pensar aqui, que também essa delimitação emocional ajuda muito de você saber que, independente do que aconteça, se tem uma relação saudável, eu sei que meu pai e minha mãe estão ali. Às vezes vem um pedido de contratação de um trabalho que aquela criança não está a fim de fazer. Que aquele adolescente não quer fazer. E aí você vai ser o quê? Empresário ou pai? Porque você vai ter que decidir. Olha, é muito dinheiro, faz, mas eu não quero. O que você vai ser ali? Empresário ou pai? A gente não deixa, quando é realmente pai e mãe de verdade, a gente não deixa de ser pai e mãe de verdade. Por mais que tenha um volume financeiro muito grande uma contratação.
é o seu filho que está ali. E é isso que tem que pesar. Agora, sobre a definição dos valores, definição dos trabalhos, é claro que com calma, tudo, conversando, tendo estrutura, buscando ajuda, tudo vai chegando aí num consenso. Sempre vai ter, lógico, também aquelas rusgas, né, naturais de família, porque toda família, gente, as famílias não são perfeitas, né? Vai ter rusga também, vai ter ciúme, vai ter sempre carência, isso é natural nas famílias. O que não pode é deixar se tornar um adoecimento. Se esse filho souber expressar o que está sentindo, souber expressar suas inseguranças e souber limitar também, olha, mãe, pai, eu sei que você quer muito que eu faça isso, mas eu não vou fazer. E ponto final. Você também sabe decidir. Você não vai ser obrigado a fazer porque foi assinado o contrato. É uma criança, é uma adolescente. Então, a manipulação também é muito forte aí. Você vai, senão vai ter isso, não, você vai, senão você vai perder aquilo. Porque tem a chantagem. Agora, pai e mãe são pai e mãe. O que a gente tenta fazer sempre é que você tenha uma relação amistosa, saudável, para que quando seus pais estiverem idosos, seja também um momento especial para você. Agora, se isso acontece trazendo uma distância entre vocês, você sabe que você tem uma responsabilidade sobre esses pais, mas você não criou esse vínculo afetivo. Então, você vai terceirizar, você vai ter que fazer alguma coisa para cuidar deles, mas o vínculo afetivo, que é o principal, aí não vai existir. E vale lembrar, né? Nós temos aí um documentário também que ficou muito na mídia de uma apresentadora famosa, que essa violência patrimonial e psicológica não é só da relação, né, de pais para filhos, mas também de empresários com adultos já maiores de idade. Então, eu acho que tem que sempre acender o que a doutora falou, foi perfeito. Se a pessoa está ganhando igual ou mais do que o produto, tem alguma coisa errada. Então, essa violência patrimonial, que nunca está desacompanhada de outras violências, nunca você vai ver um caso que é só uma violência que a pessoa tem. Quando ela está sofrendo uma violência, ela tem sempre mais de uma violência junto. Nunca o abusador, ele comete só uma. Isso também acontece fora do ambiente familiar, mas no ambiente corporativo, empresarial também, com terceiros que entram na relação, às vezes um namorado, às vezes um noivo, às vezes um empresário. Então tem que acender essa luzinha para o que a doutora falou. Peraí, está ganhando mais do que o produto? Tem alguma coisa errada aí. Vamos procurar ajuda. Gente, agradeço muito esse debate aqui com vocês. Muito obrigada, Antília Verusca, pela participação. É uma honra ter participado. Eu fico muito feliz porque se hoje a gente conseguiu plantar algumas sementes que podem gerar frutos no futuro, eu acho que isso é fenomenal. Parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu também, então, você sabe que eu sempre me sinto honrada de estar aqui, porque você conduz sempre de uma forma que você abrange de uma forma simples, mas macro, né? Então, toda vez que eu saio daqui, eu vejo a repercussão das pessoas começarem a pensar sobre isso que você está discutindo. Então, muito obrigada pelo convite, e eu espero que quem esteja escutando a gente, né, descortine, acenda uma luzinha e vá pesquisar e vá procurar, e se tiver dúvida, vai procurar ajuda. Muito obrigada. Nós que agradecemos aqui a participação nos nossos estúdios, né, da Antília Reis, que é advogada, e também da Verusca Gendov, que é psicóloga. A gente falou sobre violência patrimonial nesse Alesp em Pauta, e se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!